Olá, caro estudante! Eu sou a professora Mariana Mello e juntos vamos trabalhar a disciplina de cadeia de suprimentos, que é uma área tão importante da administração. É muito importante que você estude pelo caderno de estudos, assista às videoaulas e faça todos os exercícios solicitados. Lembre-se de enviar no prazo, então não deixe para a última hora o envio do projeto semanal. Também recomendo que você faça pesquisas em sites, revistas, livros para aprofundar o seu conhecimento. E lembre-se de registrar as fontes pesquisadas, porque caso você precise colocar essa fonte, essa citação no trabalho, você vai precisar citar quem foi o autor que escreveu aquilo. A gestão da cadeia de suprimentos implica em gerir o fluxo de informações e materiais que vai desde o cliente até os fornecedores. Então imaginem quantos processos e quantas pessoas estão envolvidos nesse trabalho de gerir toda esta cadeia. É um trabalho realmente complexo. Se você dividir a cadeia de suprimentos em 3 grandes grupos ou em 3 grandes componentes, nós teríamos os clientes e distribuidores externos, as funções internas do principal produtor e fornecedores. Então, nós poderíamos dividir um desenho macro de uma cadeia de suprimentos em 3 grandes partes. Lembrando-se que nestas partes circulam as informações e os materiais. É muito importante frisar que o fluxo de informações vem no sentido cliente-fornecedor. Por quê? Porque o cliente passa a primeira informação de que a cadeia precisa, que é o pedido. Imagine se não houvesse pedido de clientes. Então, as outras operações nem precisariam existir. Não precisaríamos produzir, prestar serviços, entregar nada, porque se não tem pedido do cliente, não tem por que ter todo esse custo de uma operação existindo, acontecendo. Então, por isso é tão importante essa informação inicial que sai do cliente e adentra pela cadeia de suprimentos para que os outros elos possam trabalhar. Depois que essa informação passa pela cadeia, essas informações passam, na realidade, não é uma informação só, é um pedido do cliente, é a política de descontos que é trabalhada junto a ele, aí que chega lá no fornecedor, o fornecedor pega uma matéria-prima ou um recurso ou qualquer insumo material necessário para atender aquele cliente, entrega a todos os que fazem parte da cadeia para que eles transformem esses recursos no produto acabado ou no serviço que o cliente deseja. Então, do que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando de demanda. O cliente tem um pedido que antes era só uma demanda, era uma necessidade, mas ainda não tinha uma representação real dentro dessa cadeia de suprimentos. Então, depois que o cliente diz, não, eu tenho essa demanda e eu vou realmente satisfazer essa demanda agora, eu vou efetuar um pedido. Aí vem a informação do pedido, que é o que é necessário chegar na cadeia de suprimentos para que as atividades, as operações da cadeia possam fluir e esse cliente ser atendido. E já que demanda é um tema tão importante e gera impactos altíssimos na cadeia de suprimentos, nós vamos falar um pouco agora sobre os 5 princípios de gestão da demanda. O primeiro deles é a previsão da demanda. Todos os elos da cadeia de suprimentos precisam de uma previsão da demanda dos clientes. Atacadistas, produtores, distribuidores precisam estimar a capacidade de trabalho deles, por exemplo, necessária para poder atender a essa demanda do cliente. Um produtor de chocolate, por exemplo, precisa saber quanto vai vender ou quanto há de demanda estimada para os próximos meses, para saber quanto depósito ele tem que ter, qual a capacidade que ele tem que ter, quanto vai produzir, quanto vai entregar. Então, a previsão de demanda é necessário para que os elos da cadeia se programem em relação ao atendimento desta demanda. Por sua vez, temos também a comunicação com o mercado. O que é isso? Ora, eu tenho vendedores, por exemplo, que trabalham para a minha empresa e eles atendem diretamente e diariamente os clientes. Esses vendedores são as primeiras pessoas que recebem as informações dos clientes e eles precisam trazer para dentro da empresa essas informações para que isso possa me ajudar a tomar as minhas decisões, de forma que elas sejam as mais acertadas, assertivas possíveis para poder atender o cliente, a demanda do cliente. O terceiro princípio
é influência sobre o mercado. Sabe aquele momento em que você pensa que não vai precisar de nada, não vai comprar nada? Quando chega no shopping, vê uma promoção, vai lá e compra um produto. Aquela promoção foi uma ação que tentou influenciar o mercado e você se sentiu influenciado a comprar algo. Então, as empresas, elas costumam fazer isso. Elas costumam criar ações de influência sobre o mercado para ter benefícios na sua produção, no seu processo de vendas e faturamento. O quarto princípio é a promessa de prazos. Todas as pessoas que têm contato com o cliente têm que conhecer os processos internos da empresa para poder prometer prazos. Não se pode prometer um prazo de entrega que não seja viável de ser cumprido. Então, é muito importante que ao prometer prazos, aquele que o faz conheça muito bem os processos internos da organização. O quinto e último princípio de gestão da demanda é a priorização e alocação de recursos. Gente, as empresas não têm condições e não têm todos os recursos do mundo disponíveis para investir em todas as operações que elas quiserem a qualquer momento. Isso não é uma realidade. Os recursos são restritos. Então, as empresas precisam priorizar e alocar os seus recursos. De que forma? Se eu tenho apenas 5 funcionários e tenho uma demanda de trabalho para 10 funcionários, eu vou ter que pegar esses 5 funcionários e priorizar as tarefas que eles vão fazer, de forma que eu tenha um rendimento, o melhor rendimento possível do trabalho daquelas pessoas e atenda aos meus clientes. Eu não posso, a todo momento, contar com todos os recursos, porque eu não tenho. Então, eu realmente preciso alocar e priorizar esses recursos. Assistam agora a um trecho de um vídeo que eu gravei em outro momento e no qual eu mostro um exemplo de alocação, priorização de recursos e também promessa de prazos. Nesse vídeo, eu uso o exemplo de uma empresa chamada Empresa Alfa, produtora de vigas. Dá uma olhada lá. Vamos agora, gente, a um exercício muito rápido, só para falar sobre os dois princípios que eu citei antes, de promessa de prazos e de alocação e priorização de recursos. Imagine que esta aqui é a programação de produção da empresa Alfa, aquela empresa de materiais de construção. É uma empresa de vigas, como vimos no caderno de estudos. Então, digamos que na segunda eles fazem vigas vermelhas, terça marrons, quarta amarelas, quinta vigas rosas, na sexta verdes e no sábado azuis. Então, vendo esta programação, vamos a um exemplo. Imagine que essa empresa Alfa, ela recebeu do cliente um pedido muito alto de vigas verdes. Então, eles decidiram reservar essa programação de produção para este cliente. No entanto, dias depois, um outro cliente também fez um pedido. Ora, a programação de vigas verdes já estava reservada para este cliente que fez o primeiro pedido. Então, a empresa Alfa pode tomar algumas ações para atender os dois clientes. Ela pode, por exemplo, negociar com o primeiro cliente de que ele fique com apenas metade da produção e adie as entregas seguintes, para que o outro cliente fique com a outra metade da produção. Ou ainda, ela pode negociar com clientes que fizeram pedidos dos outros itens para encaixar produções antecipadas das vigas verdes daqueles maiores clientes e garantir, assim, o atendimento do novo cliente que fez o pedido. Há várias ações que podem ser tomadas pelas empresas. É necessário, portanto, que, primeiro, ao prometer prazos, a empresa tenha conhecimento da capacidade de produção. Não adiantaria nada que, considerando a produção inicialmente prevista, a empresa Alfa prometesse mais do que 2 vigas de entrega, para entrega aos clientes. Ela não conseguiria atender. Assim como não é possível que ela faça uma alteração deste tipo sem antes comunicar ao cliente que fez o pedido da viga marrom. Se ela prometer um prazo a este cliente, este prazo precisa ser cumprido, a não ser que eles façam uma nova negociação. Vimos aqui o conceito de promessa de prazos aos clientes e alocação
de recursos. Agora que você já se aprofundou nos estudos sobre princípios de gestão da demanda, volte a ler o caderno de estudos e se aprofunde ainda mais nos fluxos de informação e de materiais e no próprio funcionamento da cadeia de suprimentos. Até mais!